O assunto hoje aqui no Approach é atitude. Quem me conhece bem, quem já conviveu comigo e principalmente quem já esteve comigo dentro de uma quadra de tênis, exatamente como essa aqui, que a gente está aqui agora, sabe o quanto eu dou valor e o quanto eu respeito a atitude de um jogador, de um atleta, de qualquer que seja o esporte. Mas principalmente dentro de uma quadra de tênis, o quanto eu dou importância para a atitude do jogador. E já me ouviu muito falar que a atitude ganha, como também perde jogo. E o Andy Murray, nessa semana, durante o Master 1000 de Madrid, teve uma atitude realmente que a gente tem que parar aqui para falar, tem que parar aqui para comentar. Finalzinho do jogo, quando o jogo termina e ele vence na primeira rodada do Dominic Thiem, ele, ali no aperto de mão, durante aquele momento rápido ali na rede, ele fala algumas palavras pro Dominic Thiem, que está tentando voltar. Ainda não venceu nenhum jogo depois que volta da cirurgia, depois que vem tentando voltar para o circuito. Jogou um Challenger, vem jogando alguns torneios maiores e ainda não conseguiu ganhar nenhum jogo. E o Murray, muito sensível a tudo isso, fala algumas palavras para ele. E o Nardini, com muita sensibilidade, consegue perceber isso no final do jogo e também faz um comentário ao vivo ali. E eu convidei, obviamente, ele para falar ali o que aconteceu e também dar a opinião dele. E no final eu vou dar a minha opinião, o que eu acho, o que eu penso sobre o Andy Murray. Ah, que satisfação falar de Sir Andrew Barrow Murray. Ele nos dá motivos para isso com alguma frequência, né? Ontem mais um exemplo espetacular dado pelo Andy Murray, sempre um cara de muita empatia, que muito se importa com os outros, e não foi diferente no encontro dele com o Dominic Thiem na rede ao final do jogo, quando o Murray fala para ele: cara, que legal ver você de volta, segue aí, vamos nessa, continua, porque pode demorar, mas você vai ficar bem. É algo muito simples, né? É algo que parece besta, mas a gente vê tão pouco, né? Ainda mais num ambiente tão competitivo como é o tênis. É óbvio que um quer ganhar do outro, mas o Murray sempre tem uma palavra legal. E dessa vez foi com o Dominic Thiem, atitude espetacular, mais uma do Andy Murray. E pro Thiem é isso. Imagino que para o Thiem seja diferente ouvir do Andy Murray algo assim. Porque é claro que o Thiem, um grande jogador, um ex-número 3 do mundo, campeão de Grand Slam, tentando voltar, já ouviu isso de muita gente. Mas ele não teve algo que condenasse praticamente a sua carreira. O Murray é esse cara que teve isso. E batalhou, foi até a última instância para conseguir voltar a jogar e voltou a jogar. Se o Murray parar agora, ele parou na quadra, não parou pelo corpo. Então um recado muito legal e que deve ter sido absorvido pelo Dominic Thiem de uma maneira especial por ter vindo desse cara tão espetacular, tão apaixonado pelo que faz, tão exemplar. É uma palavra certa, na hora certa para o Dominic Thiem, tomara que ele volte aos melhores dias. Depois de tudo isso que o Nardini fala, acho que tem muito pouco para acrescentar. Ele foi muito feliz, principalmente ali na hora, no momento, ele ia para um lado comentando, falando sobre, finalizando ali o comentário sobre o jogo, fino do lado dele, e ele interrompe e coloca exatamente ali o que o Murray está sentindo, o que o Murray está falando. E esse comentário dele, com muita sensibilidade, ele interrompe, muda totalmente a direção do comentário para poder chamar a atenção do quanto grande o Andy Murray foi naquele momento, do quanto sensível o Andy Murray foi naquele momento, do quanto o Andy Murray se colocou no lugar do Dominic Thiem para poder estar ali, do tamanho da dimensão que ele tem no esporte, para poder estar ali indo na posição do Dominic Thiem e imaginando ou até sentindo o que ele poderia estar sentindo para poder tentar ajudar ele de alguma maneira. E eu acho que é exatamente isso o que fica, né? Andy Murray se colocou no lugar do Dominic Thiem. Eu acho que, sinceramente, se as pessoas tivessem um pouquinho mais de consciência e se colocassem um pouco mais no lugar das outras, a gente teria um mundo totalmente diferente do que a gente tem hoje. Eu acho que a gente precisa de mais Andy Murrays no mundo que se colocam no lugar dos outros para poder saber exatamente o que eles estão sentindo, para poder, de alguma maneira, entrar com uma atitude como essa, para poder ajudar, para poder dar a mão e para poder colocar para cima alguém que está precisando. Como disse Nardini, vida longa para Andy Murray.